Na aula anterior falamos um pouco sobre o planejamento e a estrutura que tem que ter o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Hoje vamos falar então das formas que ele pode, de que maneira você pode fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Não há só uma maneira de fazê-lo, né? Nós vamos ter lá regras técnicas para cada um deles e você vai poder ter um artigo científico na especialização, vai ter a monografia mais comum dentro da graduação, no mestrado é exigida a dissertação e no doutorado nós temos a tese. Vamos primeiro dar uma olhada na elaboração do artigo científico, que é uma das formas também de trabalho de conclusão de curso. Segundo a própria ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o artigo científico é um texto que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Portanto, é o resultado final de uma investigação ou estudo sobre determinado tema, de um ou mais questionamentos a respeito desse tema. O número de páginas que tem um artigo científico, e isso os alunos sempre gostam de saber, porque obviamente já querem saber se tem que fazer. Tem que escrever muito, professor, um pouco. Né? Então, o artigo científico ele é mais leve, ele fica em torno de 12 a 25 páginas. Bem menos do que uma monografia que fica em torno de 70 páginas. Já uma dissertação de mestrado teria de 150 páginas, e aí, claro, a tese de doutorado já parte então para 300 páginas, até mais. Mas então o artigo científico ficamos entre 12 e 25 páginas, é um texto escrito dentro dessa dosagem de páginas, fica bom para o artigo científico. Vamos ver algumas abordagens que podem ser adotadas no artigo científico. Ele pode ser um artigo teórico, que ocorre quando a abordagem apresenta argumentação favorável ou desfavorável a uma dada opinião, objetivando comprová-la ou refutá-la, aquela opinião. Aí seria então um artigo teórico. Pode ter uma abordagem classificatória. Ocorre quando a abordagem parte da classificação dos aspectos de um dado assunto e explica suas partes. Então você vai classificar alguma coisa. Pode também ter uma abordagem analítica, de quebra, onde você analisa as coisas. Ocorre quando a abordagem está voltada para priorização de cada elemento que compõe o assunto que você está a tratar no seu artigo científico. Algumas normas são interessantes se nós já colocarmos aqui para a elaboração do artigo científico. Segundo dois autores, Azevedo e Pádua, eles estabeleceram algumas normas básicas. Primeiro, então, o seu artigo científico vai ter que ser escrito de forma impessoal. O que quer dizer isso? Ele tem que ser redigido na terceira pessoa do singular. Então você não vai escrever algo do tipo, eu penso que a política brasileira... Não, você tem que escrever algo do tipo, pensa-se que a política brasileira... Então aí você estaria na terceira pessoa e no singular. Também é desaconselhado essas formas do nós pensamos ou pensamos que... Não. E também, claro, essa questão de pensar, todo mundo pensa. O que você tem que fazer é argumentar de uma forma mais científica, baseada, é claro, na sua pesquisa que você fez anteriormente. O artigo científico também, na elaboração do artigo científico, é interessante você ter sempre em conta a objetividade. A linguagem deve ser objetiva. Então, por isso que você deve evitar expressões como eu penso, ou eu acredito, ou me parece. Não, você tem que dizer a coisa por ela mesma, né? Tem que ver qual é o objeto que você está analisando e relatar as coisas que se dizem a respeito ao objeto, e não necessariamente o que você pensa a respeito dele, o que você acredita, mas o que de fato, até onde você conseguiu pesquisar, aquele objeto é. Também temos que ter em conta sempre a cientificidade. A linguagem científica é uma linguagem racional, ela é informativa, ela é baseada em dados concretos e também busca sempre uma correção. E a linguagem científica também é clara, nada também muito rebuscado. Claro, dependendo o curso que você está fazendo, a área que você escolheu de pesquisa, vai haver ali um vernáculo próprio, palavras que dizem respeito àquela área e que aí provavelmente precisarão estar dentro do seu texto, do seu artigo científico. Mas se você conseguir escrever de forma mais clara, mais objetiva, vai ser mais fácil para que todo mundo possa ler então o seu artigo. Falamos já da cientificidade, também estava incluído lá a clareza, mas ela aparece como um novo tópico também. A clareza, de volta àquela questão, né? O leitor deve ter noção clara do que pretende pesquisar, quais os métodos que ele vai utilizar para atingir o seu objetivo. Então essa clareza também dentro da sua cabeça do que você vai utilizar, qual método você vai empregar, qual é o objeto de análise, isso também é importante.
Precisão é um outro item também importante. Todos os dados e informações apresentados no texto devem ser verdadeiros e conceitos que sejam universalmente aceitos. Então, cuidado quando você for também, de repente, utilizar como pesquisa bibliográfica um autor que só ele acha que é daquela forma. Ele é um em meio a todos, ele tem uma opinião muito diversa e que não é, às vezes, necessariamente aceita por toda aquela comunidade científica. Então, cuidado, porque se utilizar um autor como esse, ainda que possa ser útil para você dentro do que você pretende colocar no seu artigo científico, provavelmente um autor com uma opinião muito diversa de outros autores vai tirar um pouco da precisão científica do seu artigo. Outro ponto importante também é a originalidade. É importante que você evite modismos linguísticos, né? Aquelas palavras que são usadas agora. Uma época atrás falava muito a nível de, tudo a nível de. Então, a nível de Brasil, a nível de saúde pública, inclusive uma expressão tanto equivocada do ponto de vista gramatical. Então, seria melhor utilizar mesmo coisas do âmbito, ou então na circunscrição onde acontece tal coisa, em tal localidade, algo assim mais direto e claro. Cuidado também com palavras muito rebuscadas, que aí também tira um pouco da clareza, deixa o seu texto meio pesado. E fuja daquelas frases feitas que são os clichês. Essas também não são bons para ser colocadas em nenhum tipo de texto de trabalho de conclusão de curso. A concisão também é importante. É claro que você vai ter que analisar o número de páginas que você tem que fazer, então a concisão não quer dizer que você vai escrever um artigo científico de 5 páginas também, porque vai parecer que ele é muito pobre e que faltou expor devidamente. Mas quando fala concisão, a gente fala, por exemplo, do tamanho de um parágrafo. Um parágrafo deve ter ali entre 3 a 5 linhas. Menos de 3 linhas ele fica muito curto também, dá a impressão que você não conseguiu desenvolver a ideia. Também um parágrafo que às vezes passe sempre, né? Sempre você está escrevendo com parágrafos que tem mais de 5 linhas, aí também deixa o texto muito pesado, difícil de ler e parece que também você está se enrolando um pouco dentro da ideia e não está expondo com clareza. Então, parágrafos em torno de 5 linhas é um número bom para o seu parágrafo, dá uma concisão necessária, mas também não retira a profundidade que de repente você precisa colocar. Obviamente que num momento ou outro você pode precisar ter um parágrafo aí de 7 ou 8 linhas. Mas se tentar evitar isso, fazer uma síntese daquelas ideias e deixar em torno de 5 linhas seria o ideal. O encadeamento das ideias também é muito importante dentro do seu artigo. Quer dizer, um parágrafo tem que estar encadeado em ideias com outros. Você não pode dizer uma coisa num parágrafo, de repente se pula, faz um salto e fala de uma outra coisa no próximo parágrafo que não tem nada a ver com o que você estava então dizendo. Aí você quebra, parece que a linha de raciocínio. E aí quando nós falamos dentro da pesquisa científica e dessa metodologia toda, a racionalidade é alguma coisa muito importante. Então ser racional nesse caso é seguir uma linha de pensamento, seguir uma lógica. E aí, por isso que você tem que fazer esse encadeamento lógico dos seus parágrafos dentro de cada um dos seus tópicos. A correção também é algo muito importante. Se você tiver um bom conhecimento de língua portuguesa, um bom conhecimento de gramática, você mesmo, ao terminar o seu trabalho, pode então imprimi-lo, que sempre melhor, eu acho, dessa forma, quando nós vemos às vezes no computador, deixamos passar, né? Isso eu também não sei explicar porquê, mas comigo já aconteceu muitas vezes, então eu sempre indico que você imprima o seu trabalho no papel e aí calmamente se sente e analise como um leitor, então, o seu trabalho e comece a achar eventuais erros gramaticais de construção, palavras que você de repente esqueceu uma letra ou colocou um acento errado, uma vírgula, uma pontuação que não esteja inadequada. Se você não tiver esse conhecimento, nada impede que você daí contrate um professor de língua portuguesa, tem muitas pessoas especializadas em fazer isso, para fazer a correção do seu trabalho. Ainda nós temos também um outro item importante que é a fidelidade. Quando o autor for expor ideias que não sejam suas próprias, ele deve citar a fonte, né, zelando pela ética e até dessa forma se protegendo, né, para que ele não seja vítima, ou na verdade ele não vai ser vítima, mas ele vai ser o autor do plágio, que acontece muito, que é quando você lê algo, vê algo em algum lugar, alguém de repente em uma apresentação, fala alguma coisa, você acha aquela ideia boa, coloca no seu trabalho, mas não faz a devida citação da fonte. Aí você vai estar plagiando esse outro autor e isso é péssimo. Então tomem cuidado. Sempre que for utilizar algo que alguém disse, faça então a devida citação da fonte. Quem foi a pessoa que disse aquilo ou da onde você tirou aquela informação. O vocabulário técnico, né? O artigo deve usar uma linguagem clara, precisa e do conhecimento comum.
Mas quando o tema, obviamente, é de uma área específica, conforme eu já falei anteriormente, muitas vezes você vê obrigado a utilizar determinadas palavras que são próprias, né? O vernáculo daquela área de conhecimento, que também, se você não utilizá-lo, aí o seu artigo ficará pobre. Provavelmente lá o seu orientador vai cobrar isso de você, falar por que você escreveu uma palavra como essa, como nós temos uma palavra específica para tratar desse assunto. Então, é claro, você deve escrever de forma clara, que possa ser de conhecimento de todos, mas quando for necessário, você vai ter que usar sim a linguagem técnica da área que você está ali trabalhando. Criatividade também é um outro ponto importante. Tornar o texto criativo sempre faz com que a leitura seja mais agradável. Aí vai de cada pessoa saber de que maneira vai querer utilizar essa criatividade no seu texto, só que, claro, sempre de forma moderada. Nós sabemos que um artigo, um trabalho de conclusão de curso, também por mais que eu queira ser muito criativo, não dá para extrapolar também demais, né? Criatividade dentro daquele formato, dentro daquela formatação e dentro dos parâmetros de algo que seja científico. Aqui eu trouxe para vocês, isso também vocês vão ter lá no material de vocês, na apostila, a estrutura do artigo científico. Então você tem a parte externa, que seria a capa dura, que aparece como obrigatório, a lombada, que são aqueles dizeres na lateral, que vai dizer ali, vai ter o nome do seu artigo e de repente também fará menção a você, que é o autor do artigo. Esse é um elemento opcional. Depois tem os elementos textuais, a introdução, não é, que é obrigatória, depois o desenvolvimento, que é provavelmente a parte mais importante e mais extensa do seu texto. Depois, dependendo do caso do artigo, você poderá ter discussões e resultados, onde você analisa os resultados dessas discussões que você travou ali sobre o objeto que você escolheu para trabalhar. E por fim, você tem a conclusão e considerações finais, que também é obrigatória. E você pode ter elementos pós-textuais, que vêm depois do texto, que aí você tem como obrigatória referência, que são a referência bibliográfica, que sejam os livros que você utilizou para confeccionar aquele seu artigo que você pesquisou. Aí você tem alguns que são opcionais, como o glossário, onde você vai explicar aquelas palavras. Então, por exemplo, aquele vernáculo que é próprio da sua área, pode aparecer, então, como uma espécie, né, que o glossário é uma espécie de um dicionário, um pequeno dicionário, ele aparece lá para que, de repente, alguém que não é da sua área, mas se interesse em ler o seu artigo, possa ir ao glossário e saber exatamente o que significa aquela palavra. Você pode ter também um apêndice, que também é opcional, anexos e, eventualmente, um índice. Dentro da parte ainda interna do seu artigo, você vai ter lá elementos pré-textuais, como a folha de rosto, que é obrigatório, a errata, que é opcional, quando você precisa fazer alguma correção, seu trabalho já está pronto, mas aí você quer então fazer uma correção específica. A folha de aprovação, que também é obrigatório, onde então vai lá o seu orientador e outras pessoas que irão analisar o seu artigo, irão lá dar a sua nota e fazer então algum tipo de explicação sobre o que acharam do seu trabalho. Dedicatória, que é opcional, você pode dedicar seu trabalho a alguém. Agradecimentos, que também é opcional. Aí você também, uma coisa bem importante que isso é específico da estrutura do artigo científico, é o chamado resumo, palavras-chave, e ainda você vai ter também um mini currículo da pessoa e vai ter o abstract, né, que é também o resumo do seu artigo científico em uma outra língua, geralmente é na língua inglesa, por ser provavelmente a língua hoje mais utilizada no mundo por vários países. Que é um resumo em língua estrangeira. Daí você também pode ter lá, como opcional, uma lista de ilustrações, se você utilizar tabelas também, aí vai depender, é claro, de cada tipo de trabalho, né? Esses são opcionais. E você tem o sumário, que daí esse sumário é obrigatório, se constar dentro do seu artigo científico. Então, dentro do artigo científico, você tem o título, por exemplo, né? Você tem o título que, vamos imaginar que o seu tema seja educação. E aí o seu título não vai ser educação, mas poderá ser, por exemplo, inclusão escolar, a escola sem partido. Bom, aí vai depender, claro, do assunto que você vai tratar. O título é muito importante também que você estabeleça bem o que você quer tratar no seu título. Geralmente que nós dizemos que tanto num trabalho de conclusão de curso, que seria uma monografia, quanto no artigo científico, quanto maior é o tamanho do seu título, mais específico é o seu trabalho. Quanto menos palavras constarem lá no seu título, provavelmente você está abrindo o leque para mais coisas, né? Por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, a temática seria educação, mas o meu título é inclusão escolar. Inclusão escolar é muita coisa. Você poderia dizer, por exemplo, o seu título pode ser Inclusão Escolar das Crianças de 12 anos de idade na periferia de São Paulo. Aí o seu título, então, está especificando ainda mais a área que você vai tratar. Talvez seja até mais fácil de fazer uma pesquisa e fazer o seu trabalho dessa forma. Aqui eu trouxe para vocês também, e vocês têm no seu material de apoio na apostila, um modelo de capa de um artigo científico. Inclusive nesse modelo aparece lá que é o tamanho da fonte, que é em geral,
Em geral, em artigos científicos ou monografias, você vai ter dois tamanhos de fonte. O primeiro será 12, que a maior parte dos textos é tamanho 12, e aí nós estamos falando também dentro da fonte que seja Times New Roman ou então a Arial. Então, Arial 12 ou Times New Roman 12, essa é a maior parte. Aí você vai ter em alguns outros casos específicos, que você precisa ter uma letra menor, ela vai ser 10. Mas aqui então, nessa imagem, você tem como está disposto, né, a capa do seu artigo científico, onde está o título, onde irá o nome do autor, data, ano e outras informações que tem que constar. Aqui nós temos aqui um modelinho de lombada, apesar de que não aparece nada escrito, mas é aquela parte lateral do livro, conforme eu falei, e pode constar lá o nome do autor, o título, o trabalho de conclusão de curso, a instituição em que você fez a sua graduação e o ano. Esse outro modelo, que também consta da sua apostila, é o modelo da folha de rosto. Como é que ela tem que ser feita, os itens que terão que estar lá presentes. Você também pode usar a apostila como apoio. Aqui você tem um modelo da folha de aprovação. Também terá que constar elemento necessário e obrigatório. A identificação do autor, o mini currículo. Aí você vai ter o resumo e o abstract e as palavras-chave. Isso tudo vão estar numa mesma folha, que é esta imagem que eu trouxe aqui, que também consta lá da sua apostila. Então ali também tem o resumo, aí tem as palavras-chave. As palavras-chave, imagino que se alguém vai dar uma busca na internet, então quais são as palavras que a pessoa vai buscar e que você tem que constar ali nessa sua folha aqui, né, para a pessoa poder então identificar seu trabalho mais rapidamente, saber sobre o que trata. Então essas são as palavras-chave. Um pequeno resumo para que a pessoa já de cara primeiramente olhar já o seu trabalho, o seu artigo científico, já possa saber sobre o que ele trata. E o abstract é um resumo só que numa língua estrangeira. E aí também consta lá no finalzinho dessa folha, você vai colocar um mini currículo seu, dizendo de repente a sua formação, onde você trabalha, enfim, coisas que sejam relevantes e conexas, é claro, com o seu artigo científico. Não adianta você colocar coisas a seu respeito que não digam nada, não tenham respeito com a sua pesquisa. Bom, terminamos por aqui e na próxima aula continuamos a partir desse ponto. Muito obrigado.